Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina mais um dia. Estamos aqui meditando e refletindo a santa palavra do Senhor, tentando entender o que Deus quer de nós hoje. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo em Lucas capítulo 11, do versículo 47 até o versículo 54, a santa palavra de Deus, que diz: Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram os vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. Por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramados, desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje o Evangelho está cheio de tensão, de situações bem delicadas que Jesus teve que denunciar. Jesus, ele desmascara, ele põe às claras toda a hipocrisia, toda falsa forma de viver a lei de Deus. Então, ele vai aqui, olha só, denunciar essa elite religiosa do seu tempo. E ele vai dizer, olha, vocês tomaram a chave da ciência. Vocês não entram e nem deixam os outros entrarem. Meu povo, é o momento da gente refletir que aqueles homens do sagrado, eles tinham se corrompido, eles tinham abandonado a essência da lei. Eles buscavam viver a lei de forma rigorosa, regrinhas, obrigações, metricamente calculadas. Mas eles esqueceram o que dava fundamento a essa lei, que era exatamente a prática do amor, da justiça e da misericórdia. E Jesus não podia ficar indiferente a isso. Por quê? Porque essa forma de praticar a religião estava afastando as pessoas de Deus. Esse legalismo, esse jeito hipócrita de viver a lei, estava completamente afastando as pessoas de Deus. Quando era algo que os favorecia, tudo bem, eles davam um jeito. Mas quando era para colocar fardos pesados nas costas dos outros, como Jesus já tinha dito, vocês pegam pesados fardos e colocam nas costas dos outros e vocês mesmos não estão dispostos a mexer nem com o dedo sequer. É aquela coisa. Comigo
Eu sou brando, eu sou leve, eu dou um jeitinho, mas com os outros não. Tem que ser a lei, tem que ser a regra. Tem que prevalecer o que eu acho, o que eu digo e o que eu penso. São os síndicos do céu. É o rigorismo reinante. Aquelas pessoas que ficam dizendo quem pode e quem não pode estar na igreja. Quem vai e quem não vai se salvar. Quem vai e quem não vai para o céu. Olha só, Jesus hoje está desmascarando esse tipo de religiosidade. Esse exibicionismo religioso daqueles que estavam procurando aplausos, reconhecimentos, aprovações, méritos, que estavam buscando, através da religião, não exaltar a Deus, mas exaltar os seus próprios egos. Era uma egolatria, uma adoração ao próprio ego, usando o nome de Deus. Então, meu povo, hoje nós precisamos parar e refletir. Porque isso não acontece somente lá, naquela época de Jesus. Não aconteceu somente naquele tempo. Mas pode acontecer também hoje. Quantas e quantas vezes nós, pelo nosso legalismo, o nosso rigorismo, por causa que nós nos achamos dentro de uma vaidade espiritual, nos sentimos a elite do céu. E com isso nós afastamos as pessoas. Lembra o que o profeta falou? Não quebre uma cana rachada. Não apague uma chama que ainda está fumegando. A pessoa já está com a vida toda bagunçada, já está longe da igreja, já está vivendo uma vida de pecado. Essa pessoa se aproxima de Deus e encontra um dedo apontado na cara. Essa pessoa nunca mais vai voltar. E sabe de quem é a culpa? Nossa, que não soubemos acolher como o pai do filho pródigo acolheu. A gente já vai colocando 1001 obrigações, 1001 regras, condições para que aquela pessoa possa participar. Não, acolhe primeiro, ama primeiro, mostra o quanto essa pessoa é valiosa, é importante para Deus. E depois, a partir dessa experiência com o amor de Deus, é que ela vai arrumando a vida dela, vai organizando a vida dela. Que nós não sejamos os fariseus de hoje, os escribas de hoje, os mestres da lei de hoje, mas que nós sejamos como Jesus, que acolheu os mais pecadores, os mais imperfeitos, inclusive ao ponto de eleger um ladrão, um cobrador de impostos, para ser um dos seus discípulos. Então Jesus, ele acolhia. Ele disse, não são os sãos que precisam de remédio, de médico, são os doentes. E hoje nós precisamos ser aquilo que a igreja nos convida a ser, uma igreja samaritana, que acolhe aqueles que estão marginalizados, jogados na margem da sociedade. Que nosso Senhor nos dê essa capacidade e que a nossa forma de viver a nossa fé atraia, jamais afaste, mas que atraia as pessoas para mais perto de Deus. Dai-nos esta graça, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Quero lhe pedir que você agora curta, comente, compartilhe esse vídeo. Coloque aí qualquer comentário, nem que seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma carinha, as mãozinhas postas, para que esse canal, essa ferramenta de evangelização, consiga alcançar mais e mais pessoas. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.